Jeremias, capítulo 35. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: Nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casa para a nossa habitação. Não temos vinha, nem campo, nem semente. Mas habitamos em tendas, e assim obedecemos. E tudo fizemos, segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos: Vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até ao dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim, ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu, por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não me responderam. À casa dos recabitas disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizestes segundo vos ordenou, por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja
na minha presença. Amém. Quantos de nós já não vimos textos, ou melhor dizendo, adesivos, sejam em carros, sejam às vezes em portas de lojas, de empresas, de instituições, com a seguinte expressão: Deus é fiel. Tenho certeza que você já viu algum adesivo assim, principalmente diante do crescente número de evangélicos em nossa nação brasileira. E num primeiro momento não existe problema algum nessa afirmação ou nesse adesivo, porque ele expressa uma verdade: Deus é fidelíssimo. Deus é completamente fiel. Todas as virtudes, todas as expressões do ser de Deus evidenciam esse atributo, o atributo de que Deus é fiel. E Deus é um Deus tão gracioso que ele comunica esse atributo, que ele compartilha esse atributo com a humanidade, permitindo à humanidade, todas as vezes que olha para os preceitos do Senhor, a também andar em fidelidade. O grande problema com esse adesivo, que é tão popular dentro do nosso segmento gospel, dentro da nossa realidade evangélica brasileira, não é a afirmação de que Deus é fiel. O grande problema é a outra parte da aliança, é a outra parte do compromisso, é a outra parte do relacionamento. Porque se o cristianismo é um relacionamento entre o Criador e a criatura, entre o servo e o Senhor, entre o ser adorado e os adoradores, nós precisamos entender que este relacionamento se dá com um Deus fiel. Portanto, fidelidade é algo que Deus espera nesse relacionamento. E a grande pergunta que fica para nós nessa manhã é: e a nossa parte? Deus é fidelíssimo, mas e nós? Temos sido fiéis ao nosso relacionamento com Deus? Ou temos sido fiéis ao nosso pensamento acerca de Deus, que tantas vezes é equivocado, fruto do nosso pensamento enganoso? Ou tantas vezes nós somos fiéis aos nossos desejos particulares e desenvolvemos um relacionamento com Deus apenas para que esses desejos particulares possam um dia se realizar? Essa é uma questão que nós precisamos pensar nesses dias, assim como o povo de Deus precisou pensar também nos dias do profeta Jeremias. Porque, de uma forma alarmante, nós percebemos cada vez menos testemunho cristão de fidelidade nos nossos dias, e o pouco de fidelidade que muitas vezes nós percebemos nos nossos dias, eles vêm de pessoas que ainda não servem ao Senhor. Quantos de nós não conhecemos pessoas que têm uma vida extremamente correta, de probidade, de um excelente testemunho, de cumprimento dos deveres, de tantas virtudes que são manifestadas na sociedade, e aí a gente, ao dizer acerca dessa pessoa, nós falamos: puxa, que pessoa fantástica, quanta virtude na vida dessa pessoa. Essa pessoa é boa demais, só falta uma coisa, só está faltando ainda ser cristão. Nós conhecemos pessoas assim. Ou talvez nós já ouvimos falar acerca de pessoas assim, porque na imagem e semelhança de Deus, na estrutura da criação, Deus comunica a fidelidade também àqueles que não lhe servem, ainda que estes não reconheçam que a fidelidade é um atributo de Deus. Mas o que está faltando nos nossos dias é uma manifestação pujante, poderosa e de verdade, não de aparência, não de maquiagem, não de máscara, não de uma performance artística acerca de fidelidade. Mas nós precisamos nos nossos dias de pessoas que são extremamente fiéis ao Senhor, fiéis à palavra de Deus, fiéis à igreja de Cristo, fiéis ao reino de Deus, num mundo onde a fé tem se tornado um oba-oba, muitas vezes apenas uma manifestação performática num momento, mas onde você não vê vida, onde você não vê transformação de caráter, onde você não vê mudança estrutural na sociedade, que é sempre algo que acontece quando alguém assume um compromisso profundo de fidelidade ao Senhor. Diante disso, diante do texto que nós temos diante de nós precisamos entender que a tônica do texto é falar sobre fidelidade. Porque se nós fôssemos para o capítulo anterior, o versículo 34, capítulo 34, você vai perceber o povo de Deus recebendo a palavra do profeta e uma lei específica que está em Êxodo no capítulo 21, a partir do versículo 1, indo até o versículo 6, que era a lei do perdão. O que era a lei do perdão? No 7º ano, e como uma questão profética e marcada em cima desse número 7, todos os escravos eles recebiam um salvo-conduto. Eles eram perdoados, eles se tornavam livres, demonstrando e apontando para um dia perfeito,
onde o sétimo sete, a perfeição da perfeição, Cristo Jesus viria para trazer libertação para o povo da sua escravidão nesse tempo. Mas o povo de Deus, diante das necessidades e das lutas financeiras, econômicas, sociais do seu tempo, no tempo de Jeremias, quando chega ao sétimo ano, eles dizem que vão libertar os escravos. Eles dizem que vão obedecer a palavra de Deus, segundo Êxodo capítulo 21, e Deuteronômio depois, a ratificação disso, no capítulo 15. E aí nós vamos perceber que eles não libertam os escravos, dizendo, não confiaremos e não obedeceremos à palavra do Senhor. Deus traz uma dura repreensão ao povo em razão da infidelidade à sua palavra. Quando você vai para Jeremias, no capítulo 36, você vai ver dessa forma o povo, o mensageiro Baruque, enviado pelo profeta Jeremias, indo até a presença do rei, dizendo, arrependa-se, ainda dá tempo, porque virão dias terríveis sobre Israel, onde ele será novamente levado para um exílio, para um cativeiro, assim como foi no cativeiro no Egito. E nós conhecemos muito bem a história do cativeiro babilônico, fruto de um rei que, ao ouvir a palavra, quando chega da 3ª para a 4ª página de toda a mensagem profética de Jeremias, ele diz, pode jogar o rolo no fogo, essa mensagem é desprezível para mim. E aí a gente vê um texto tão diferente na Bíblia, que parece uma fuga ao tema. Porque você vê sobre infidelidade no povo de Deus no capítulo 34, infidelidade do povo de Deus no capítulo 35, e aí entra a história de um povo chamado de Recabitas. Talvez essa é a primeira vez que muitos estão ouvindo falar acerca desse povo nessa manhã. E o texto fala de um povo que não tem compromisso com Deus, mas fala de um povo que vivia de modo íntegro, em fidelidade, o valor fidelidade criado por Deus. E diante disso, talvez nos nossos dias, nós estamos aprendendo muito mais com os recabitas do tempo presente, que são fiéis à realidade da fidelidade, que são íntegros, que têm uma estrutura de caráter muito bem montada, mas que não têm o principal da vida. A principal característica que transforma a alma de uma pessoa, que é o valor do Evangelho. E talvez nos nossos dias, nós estamos aprendendo muito mais com os de fora do reino de Deus, em razão do resquício de graça comum, de fidelidade que eles estão vivenciando. E quando nós olhamos para dentro, quando nós olhamos para quem nós somos, quando nós olhamos para o povo que se diz povo do Senhor, infelizmente, nós estamos tão carentes, mas tão carentes, de exemplos de integridade e de fidelidade nos nossos dias. Quando nós observamos o que a sociedade nos mostra acerca de fidelidade, é tão interessante que se você pegar um simples dicionário, você vai observar como esses dicionários descrevem fidelidade. E nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos para um dicionário secular para aprender princípios que são oriundos da palavra de Deus. E eu já vou evidenciar isso. Mas quando nós vamos para um dicionário básico, olha como é que eles definem fidelidade. Característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, lealdade. Um outro dicionário diz assim, constância nos compromissos assumidos por outrem. Se a gente aplicasse só essa realidade para os nossos dias, será que nós temos constância no maior compromisso? No compromisso mais vital da nossa vida, que é o compromisso assumido com Cristo Jesus? Ou será que nós temos ânimo dobre, inconstante nos nossos caminhos, de acordo com a descrição de Tiago no capítulo 1? Será que nós temos, de fato, esse nível de entrega e de compromisso com o Senhor? Ou será que nós apenas temos uma falsa convicção acerca da fidelidade a Deus no nosso coração? Porque, de acordo com o texto bíblico, nós vamos ver que fidelidade não é apenas estas realidades que o mundo secular nos diz, mas a realidade da fidelidade é algo muito mais profundo. E essa é a primeira verdade do texto que eu gostaria de compartilhar com você. O que é fidelidade segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, fidelidade significa, na perspectiva da eternidade, algo que nós mantemos a despeito das renúncias que sejam necessárias. De acordo com a Bíblia, de acordo com este texto de Jeremias capítulo 35, a Bíblia está nos ensinando, Deus aprova o comportamento dos recabitas quando nós olhamos tudo que era o sonho de um recabita, eles abrem mão deste sonho para manter um compromisso de fidelidade ao seu pai
e a quem eles são constituídos como povo. Quero dizer isso com um pouco mais de clareza para você. Todas as vezes que na antiga aliança aparece a palavra vinho, nós estamos falando de uma bebida que era utilizada para ocasiões de celebração. Ou seja, o vinho sempre estava relacionado a uma ideia de alegria. E é por isso que Jesus transforma naquele casamento a água em vinho, dizendo, olha, eu não sou apenas aquele que dá alegria, mas eu também sou aquele que purifico e que trago o descedentar da alma das pessoas. O vinho é uma das 3 imagens utilizadas como símbolo do Espírito Santo na antiga aliança, mostrando que nós só temos verdadeira alegria na presença de Deus quando o vinho de Deus, quando a porção do Espírito Santo chega às nossas vidas. Dessa forma, os recabitas, eles abriam mão de algo muito caro. Ao abrir mão de tomarem o vinho, eles estão dizendo, ainda que seja necessário, renunciarmos a momentos de celebração e de alegria na nossa vida, nós o faremos, porque existe um bem maior que nos leva a assim fazer. Que bem é esse? A nossa existência como povo e a nossa fidelidade à palavra do nosso pai Recabe. Os recabitas, eles não poderiam construir casas. E quando nós pensamos numa casa, nós pensamos na ideia de moradia. Nós estamos na ideia de segurança que é trazida para uma pessoa ou para uma família. Os recabitas estão dizendo, ainda que seja necessário abrir mão da segurança que um lar pode trazer, que uma casa pode trazer, que um imóvel pode trazer, nós assim o faremos em razão de um bem maior. Obediência à palavra do nosso Pai e a continuidade da nossa existência como povo. Terceiro aspecto que eles abrem mão, todo o povo. Se você pensar nas questões dentro das ciências sociais, todo o povo, uma coisa que um povo quer é uma terra. É um espaço geográfico para chamar de seu, para ali viver, para ali se desenvolver, para ali construir uma história, para ali ser um porto de referência. Os recabitas seriam, por toda a sua existência, um povo seminômade. Eles não teriam lugar para morar, eles não teriam uma terra para chamar de sua. E principalmente naquela época, a terra era o símbolo mais forte de poder e de força de um povo. Eles dizem, nós vamos abrir mão deste símbolo de força, nós vamos ser considerados talvez a vida inteira um povo frágil e fraco, mas em razão da obediência à palavra do nosso Pai, e em razão à obediência para que continuemos a existir como povo, nós vamos abrir mão de determinadas questões da nossa vida. De acordo com a Bíblia, fidelidade significa ser fiel a Deus, a despeito das renúncias que precisemos fazer. E o que fica para nós nesses dias é, o povo de Deus tem feito as renúncias necessárias para que seja fiel à palavra do seu Pai. O povo de Deus, a igreja do Senhor, está disposta a renunciar o que for necessário, ainda que seja um sonho tão grande do seu coração, como era um sonho para os recabitas, vinho, terra e casa, para continuar a existir como povo na presença de Deus. Quando nós olhamos para os nossos dias, nós transformamos a fé num consumo. Não num consumo de um bem material, de algo que nós tomamos nas nossas mãos, mas de uma ideia, de um conceito, de comportamentos. Quero dar um exemplo para você que me assustou essa semana. Um grande instituto de pesquisas religiosas divulgou um dado dizendo que no Brasil 600 mil pessoas trocam de igreja por semestre. 600 mil pessoas trocam de igreja por semestre. A pergunta que fica é, será que eles saem de igrejas porque essas igrejas se tornaram infiéis à palavra? Ou será que eles saem de igreja porque o bem religioso, a mercadoria religiosa que eles estavam consumindo não mais lhes agrada? Essa é uma evidência que demonstra que nós não estamos dispostos a renunciar o que for necessário para mantermos a obediência à palavra do Rei, em comunhão, em unidade na igreja, por exemplo, e para continuarmos a existir como igreja. Porque quanto mais fragmentação há na igreja, menos o povo de Deus subsiste. O texto também nos mostra que fidelidade é fidelidade a alguém. E a postura de Recabe como pai e Jonadab como grande governante na história de Israel, e você pode ver isso depois, ajudando na história de Israel, no livro de 2 Reis, mostram para nós, e essa é a analogia que o texto faz, olha, se os recabitas
conseguem ser fiéis à palavra do seu Pai e se mantêm íntegros a despeito das renúncias, eu tenho dado terra para vocês, eu tenho dado vinho para que vocês celebrem, eu tenho dado casas maravilhosas para vocês, e ainda assim, Israel, onde está a minha honra, onde está a obediência, onde está a fidelidade que eu tenho evidenciado diante de vocês? Tantas vezes nós recebemos muito mais, mas muito mais, do que as pessoas do mundo. E quantas vezes nós somos tão mais infiéis aos nossos valores, às nossas crenças, aos grupos aos quais nós dizemos pertencer. A fidelidade não é fidelidade a uma pessoa qualquer, mas é uma fidelidade a Deus, por toda a nossa vida. E é tão interessante que a fidelidade ela acontece dentro de uma estrutura, dentro de um local. Que local é esse? Nós somos fiéis ao nosso Pai, na ideia dos recabitas, para que continuemos a existir como povo. Como é que a igreja pode usar essa analogia, que é a analogia que o profeta Jeremias usa nesse texto, a partir do versículo 12? Nós seremos fiéis ao nosso Deus, servindo, pertencendo, amando, cuidando do seu povo. E o povo de Deus na antiga aliança é Israel. Usando a linguagem de João Calvino, é a igreja ainda infante. Já é igreja, já tem vida, mas ainda não tem todas as habilidades da vida adulta como tem alguém que atinge a maioridade civil ou penal. Mas já é igreja. Nós somos a igreja de Cristo maior. A igreja de Cristo que recebeu o Espírito Santo. A igreja de Cristo que tem o testemunho dos profetas e dos apóstolos. A igreja de Cristo no tempo presente. E quando nós olhamos para quem nós somos, será que nós temos sido fiéis ao Deus da igreja, amando, servindo, cuidando e pertencendo corretamente à igreja de Deus? De uma forma muito especial, nessa manhã, nós estamos aqui porque há quase 70 anos nós temos visto muitos irmãos que servem a Deus e que têm a postura de fidelidade como dos recabitas, que têm amado ao Senhor Jesus, que têm amado essa cidade, que têm amado cada pessoa que tem adentrado pelas portas desta igreja e que tem pregado a palavra do Pai com fidelidade e com zelo. E esse povo fiel dessa igreja cada vez vai frutificando mais. Vai frutificando mais. Vai frutificando mais. Nós chegamos num momento histórico dentro da nossa realidade presbiteriana na cidade de Juiz de Fora. Algo simples, uma igreja pequena, composta por pessoas especialíssimas, mais simples, surge a 10ª igreja presbiteriana de Juiz de Fora. Fruto de um trabalho de tantos homens fiéis a Deus e com a fidelidade exemplificada pelos recabitas ao longo de 7 décadas, de algumas gerações. E nessa manhã a gente está rompendo um vínculo no sentido de nos tornarmos igreja local organizada. É a ideia de uma filha que está doida para casar e ter a sua família, mas ao mesmo tempo que está naquele chororô, naquela tristeza, porque vai deixar aquela relação dentro da casa do pai, dentro da casa da mãe. Mas como bem disse o pastor Eloy, nós vamos continuar servindo ao Senhor, com muita fidelidade. E diante disso, pessoal, nós aprendemos que fidelidade, que honra e que integridade, nós da Igreja Presbiteriana Cidade Alta, nós aprendemos isso com essa igreja. Então a gente quer começar a evidenciar isso um pouco. Se nós formos um pouquinho parecidos com a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, que igreja linda e fantástica será a Igreja Presbiteriana Cidade Alta.